Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui mais um dia para participar da ceia do Senhor. E é isso aí, irmão. Pegar firme, orando pelas crianças, né? É fundamental. Essa semana, quem é que é essa semana aí? Ninguém? Ah, irmã Vanessa. Aí, mas amanhã já é irmã. Tá certo. E a irmã tem motivo, né, mano? É 3, né? Fora o sobrinho. Mas é assim, irmãos. Orar nunca é demais, não é? Buscar a Deus nunca é demais. Servir a Deus nunca é demais. Então que nós possamos sempre lembrar das nossas crianças mesmo. Orar, interceder, pedir, né, a cada uma delas. Nós sabemos, às vezes, né, os pais nem estão na igreja, né, os irmãos, os avós trazem, né, os seus netos para a igreja. E é importante sempre, né, irmãos, colocá-las diante de Deus. Pois sabemos que assim o Senhor pode conservar e futuramente essas orações, né, possam realmente concretizar a salvação na vida delas. Amém? Amém. Hoje é a ceia do Senhor, né, irmãos? E tá bonito ali, né? Cada dia mais bonito, né? Mas bonito mesmo tem que estar a nossa vida, né, irmãos? Diante de Deus. Para a gente poder realmente participar da ceia do Senhor. Os irmãos abram em Lucas capítulo 5. Versículo... O Cláudio até leu isso aqui ontem, né? Leu isso aqui ontem? Acho que leu, né? Sobre o vinho, né? O jejum. Mas ele estava falando de oração, jejum. Achei muito interessante, né? Também falar um pouco mais sobre isso. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos mais uma vez por estar na sua presença, pelo poder do teu Espírito e da sua palavra, Senhor. Nos ajuda e nos capacita esta noite para entendermos e compreendermos a mensagem do Evangelho e o poder do Teu Espírito. Sustenta as nossas vidas, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos das trevas, do engano, para que nós possamos, no nome de Jesus, estarmos na Sua presença, Senhor Jesus. E estarmos na Sua presença da maneira e da forma a qual o Senhor se agrada. Nos ajuda a nos arrepender quando nós erramos, nos ajuda a perseverar mais ainda no que é justo, no que é bom, no que é honesto. Nos ajuda, Senhor, a te servir de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Livra-nos deste mundo corrompido e perverso, Senhor, e opera com grande graça e poder em cada coração e em cada mente. Em nome de Jesus, sela a sua palavra em nosso coração e nos ajuda a guardar, Senhor, o seu Evangelho. Pois guardando o seu Evangelho, Senhor Jesus, estaremos guardando o próprio Deus dentro de nós, porque o Senhor é o verbo que se fez carne. Então abençoa poderosamente, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, a ceia, a palavra do Senhor Jesus nos ensina, né, irmãos? Jesus disse, fazei isso em memória de mim, né? Ou seja, fazer a ceia, né, é um momento especial, onde nós sempre se lembramos do sacrifício dele. E por que ele fez esse sacrifício? Então Jesus ele fez sacrifício para quê? Por quê? Né, irmãos? Então existe um propósito de Jesus para a nossa vida. Existe um porquê, e não é apenas nos salvar. Salvar é uma bênção, mas não é só nos salvar. Existe um propósito de Deus para ele vir a este mundo, né? Então a palavra diz que quando nós ceiamos, nós fazemos lembrança daquilo que ele fez por nós. Então aqui em Lucas capítulo 5, aqui está falando de jejum, né? Mas eu queria me ater ao versículo 37. 5:37. Diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá, e os odres entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém tem bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então Jesus, ele usa a figura do vinho e dos, está escrito aí? Odres. O que é odre? Lá no Nordeste, como é que chama o odre? Recipiente de couro.
que no Nordeste chama de? Um chama barril, outro chama cartola. Cartola, o que mais? Aquele negócio lá que o pessoal vai... Cantil. Tem outros nomes também, né? Que o pessoal vai utilizando. Aquela bolsa de couro. Que o pessoal... Alforge. Alforge é bonito, né? Mas o pessoal usa o quê? Essa bolsa de couro, quando vai lá para o sertão, vai lá trabalhar no meio, né, no lugar mais seco, o pessoal leva isso daí. E Jesus está dizendo que quando se coloca vinho novo em odres ou alforjes velhos, nesse recipiente de couro, se você colocar um vinho novo em um couro velho, o que um couro velho acontece? O couro velho, ele tem elasticidade? Não, ele se torna o quê? Um couro ressecado. Então, o que acontece com o vinho? Ele fermenta. Automaticamente, aquele couro vai se romper. Não é isso? Então, o que Jesus está ensinando é exatamente o quê? A mensagem do Evangelho de Jesus começa como? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós já ouvimos diversas vezes que arrependimento significa o quê? Mudança de mente. Então Jesus ele está dizendo o seguinte, que a mensagem do Evangelho é como um vinho novo. E o vinho novo é algo que vai se expandir dentro de nós. Ele se expande, ele vai crescer. Cresce ou não cresce? Cresce. Ele se expande, ele cresce. Só que ele não consegue se expandir se essa mensagem, se esse evangelho for colocado aonde? Em uma mente velha. Não consegue, ele vai se romper. Então Jesus está dizendo, olha, não se põe vinho novo em um recipiente velho. O evangelho ele não funciona em uma mente velha. Não funciona dentro de algo ultrapassado. Mas Jesus ele diz, versículo 39, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Melhor é? Então o ser humano, apesar de ele querer servir a Jesus, a alma dele gosta do quê? Do que é novo, do que é velho? Do que é velho. Ela tem dificuldade em querer o que é novo. Ou seja, o Evangelho, o Novo Testamento. Porque a mente, ela está acostumada, né? A mente está acostumada com o que é velho. Com o que é velho. Então Jesus, irmãos, ele chega com algo novo, mas a mente do ser humano é velha. Busca as coisas velhas. Busca o quê? O que não presta, o que Jesus não concorda. Então a nossa mente, irmãos, ela tem que ser também mudada e transformada juntamente com a mensagem do Evangelho. A mensagem é nova, a nossa mente tem que ser o quê? Nova. Tem que ser também nova. É como se você pegasse lá um pneu e colocasse uma câmara de ar nova, mas o pneu ele é todo velho. O pneu é aquele pneu que está se rachando, está criando bolha. Vai acontecer o que com aquele pneu? Ele vai estourar. Ele vai explodir aquele pneu. Eu lembro uma vez que eu comprei uma moto e com 15 dias mais ou menos eu bati. Eu e minha esposa voamos, né? Graças a Deus não aconteceu nada de grave. Mas uma das coisas que estavam lá, que eu tinha percebido, era o pneu. O pneu, ele era aquele pneu bem esquisito, sabe? Estava com bolha. E eu nem tinha percebido. Quer dizer, o risco de ter um acidente era o quê? Era muito grande. Então, irmãos, a nossa mente, ela precisa ser o quê? Ela precisa se adaptar com o Evangelho. Ou seja, a mensagem do Evangelho chega, ela precisa encontrar em você uma mente nova. Não adianta uma pessoa querer servir a Jesus com uma mente velha. Não adianta. Não vai dar certo. Não vai dar. Então Jesus está dizendo, quando a mensagem chega, precisa encontrar uma mente que comporte a mensagem. Porque se Jesus ele chegar com a mensagem e encontrar uma mente que rebata a sua palavra, que vai contra a mensagem, Jesus está dizendo, não vai dar certo. Isso vai estourar a qualquer hora. Então, por isso que a primeira mensagem de Jesus é arrependei-vos. Ou seja, é uma mudança de mente. Eu preciso agora pegar a minha mente,
Eu preciso conversar comigo mesmo e dizer: agora, mente, coração, pensamentos, você precisa agora se enquadrar, se envolver nesta mensagem que você está recebendo. Então hoje, irmãos, a dificuldade das pessoas, elas terem uma mente nova que a palavra chama de a nova criatura, uma mente nova com a mensagem, ela é difícil hoje em dia. Porque ao mesmo tempo que a mensagem do Evangelho vem, a velha mente está lá trabalhando. A velha mente está lá conversando com a gente todos os dias. Todos os dias, os nossos velhos pensamentos, os velhos hábitos, desejos, eles estão lá, impregnados. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou colocando agora em vocês uma mensagem nova, mas ela só vai dar certo com uma mente nova, ou seja, uma mente que receba a palavra. Tiago vai dizer que eu devo receber a palavra com mansidão. Uma palavra enxertada com mansidão. Ou seja, eu vou receber essa mensagem do Evangelho. Eu não vou fazer negócio com a palavra do Evangelho. Não, eu vou receber a mensagem do Evangelho e vou dizer: é isso mesmo, a minha mente vai receber. Porque você e eu estamos aqui ouvindo a mensagem, não estamos? E onde que está a sua mente agora? Quantos pensamentos estão passando na sua cabeça? Quando você está aí, irmão, às vezes a sua mente ela pode ser o quê? Atingida, né? Por um dardo, por uma seta, por um sono. Não é? Acontece ou não acontece? Acontece, o que acontece? Quando acontecer, eu vou... Você já sabe, né? Vocês viram ontem? Rapaz... Ele estava dando um exemplo, irmão, né? Mas olha, saiu com decibéis bem alto, né? Mas veja, irmãos, a nossa mente, ela precisa buscar a Deus. Precisa ou não precisa? Precisa buscar a Deus. Se uma mente... Porque assim, a mensagem do Evangelho vem e diz assim... Você quer ver? Vocês entenderam aqui já, né? Vai para 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 1. A palavra vai dizer assim, irmãos. 2 Coríntios 10, 1. O cabeçalho diz: Paulo defende sua autoridade apostólica. Aí diz assim, irmão: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da autoridade que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo. Então Paulo está dizendo: olha, quando eu estou presente, quando eu estou diante dos irmãos, parece que eu sou um qualquer um, né? Um mané qualquer. Então, por quê? Porque Paulo estava querendo imitar a Jesus. Quem olhava para Jesus dizia o quê? Ele é filho de José, né? Ele é filho de um carpinteiro. Quer dizer, as pessoas olhavam para Jesus e desprezavam ele, né? Por quê? Por causa da condição humilde dele. Ele não veio com uma coroa na cabeça, com vestes esplendorosas, né? Ele não veio de paletó e gravata. Não, ele veio humildemente, né? Ele veio juntamente com os galileus. Ele não se destacou, não se destacava entre a multidão, a não ser quando ele abria a boca, né? A graça era derramada sobre ele. Então ele está dizendo: olha, eu quero me comportar com humildade, o jeito de falar, o jeito de se comportar. Então isso confundia a cabeça muitas vezes dos irmãos. Então ele dizia: olha, não é porque eu ajo com humildade entre vós que vocês agora vão andar segundo a carne, porque isso não vai dar certo. Se vocês andarem segundo a carne, então me vejo obrigado de usar de autoridade sobre vocês. É o que Paulo está dizendo. Aí, versículo 3, irmãos, vamos ler todos juntos, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. E estando Então veja que coisa espetacular aqui Paulo ensina aqui, né, irmãos? Paulo está falando do quê? Justamente disso. Em Mateus capítulo 1, tem um texto lá que diz assim, que Jesus ele veio para nos libertar, né, tirar os nossos pecados. Quando a mensagem do Evangelho chega, irmãos, para a nossa vida, se ele, como eu disse, né, se a mensagem não encontrar uma mente que seja capaz de receber essa mensagem, então esta vida vai ter um problema. Paulo está dizendo que nós andando na carne, não podemos lutar com as armas da carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não podem ser carnais, mas têm que ser poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas. Então, olha só. Então, eu não consigo destruir fortalezas espirituais com armas carnais. Eu só consigo destruir fortalezas espirituais com armas espirituais. Isso está bem definido. Então, a mente do cristão tem que compreender agora sim. Agora eu sirvo a Deus, sirvo o Evangelho, eu quero ir para o céu. Quando eu decido ir para o céu, então você agora está na frente de batalha contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, o príncipe das trevas desse século. Você está se colocando agora para lutar contra Satanás, e Satanás se coloca para lutar contra você. Não existe uma luta entre o diabo e Deus. Deus já venceu o diabo. A luta é do diabo contra nós agora. A palavra diz lá em Apocalipse 12, lá no finalzinho, vai dizer que o diabo e os seus anjos estão perseguindo aqueles que seguem a palavra de Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte: a minha mente, ela precisa pensar, aceitar e receber essa mensagem. Que agora eu ando na carne, mas eu não posso lutar com a carne, eu preciso lutar com as armas do Espírito. Porque não adianta, em hipótese alguma, nós ouvirmos a palavra, não basta nós carregarmos a Bíblia, a gente precisa aprender a lutar, mas lutar direito, com as armas espirituais. A igreja de Corinto, por exemplo, que Paulo está falando aqui, na primeira carta dele, Coríntios capítulo 1, lá vai deixar muito claro assim, Coríntios capítulo 1, que a igreja de lá tinha todos os dons. Todos os dons estavam sobre aquela igreja. O dom da cura, dom de profetizar, dom de línguas, dom da fé. Eles tinham todos os dons de operação de maravilhas. Eles tinham tudo. Já pensou uma igreja que tem todos os dons? Que bênção que é? É uma maravilha. Porém, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas vocês dizem, um sou de Paulo e outro sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Jesus. Então, ali na igreja, havia o quê? Dons, palavra, pregação, havia tudo. Mas a mente daquelas pessoas ainda estava velhas. Aí no capítulo 3 ele vai dizer o quê? Capítulo 3 ele vai dizer o seguinte, que há entre vós contendas, pelejas, dissensões, invejas, divisões. Aí Paulo fala assim, mas essas coisas não são de pessoas carnais, não são de pessoas do mundo. Essas coisas não pode haver entre vocês. Aí no capítulo 4 ele vai falar de uma situação que os irmãos queriam ir além do que estava escrito. No capítulo 5 a palavra vai dizer lá, de 1 Coríntios, que havia um que estava dentro da igreja, que estava praticando um adultério com a sua própria madrasta, dentro da igreja de Coríntios. Está certo isso? Até agora está tudo errado. Lá no capítulo 6, a palavra diz que um irmão estava levando outro irmão na justiça. O irmão estava pegando o outro irmão e dizendo assim, olha, eu vou te processar. Está certo isso? Acho que não.
Aí no capítulo 7 estava uma confusão lá de casamento, casa, prostituição. O cara queria sair e não queria casar e já queria se deitar com a namorada. No capítulo 7. No capítulo 8, Paulo começa a falar de sacrifícios a demônios. Que os irmãos lá estavam comendo coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios. No capítulo 9 também. Lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim para eles, 1 Coríntios 10, vai dizer assim, olha, vocês, porque a pregação sobre a ceia começa lá no capítulo 10. Aí eles diziam assim, olha, vocês sentam na mesa dos demônios e sentam na mesa do Senhor ao mesmo tempo. Vocês estão aí comendo coisas sacrificadas aos ídolos e depois vocês querem participar da ceia. Então Paulo estava falando o que para eles? Olha, vocês não podem considerar a ceia do Senhor uma coisa comum. Porque quem se senta na mesa dos demônios e se senta na mesa do Senhor, está considerando a ceia uma coisa extremamente comum. Tanto faz como tanto fez. É só uma coisa a mais da igreja. E Paulo está dizendo, não é. A ceia que vocês, o pão que vocês repartem, porventura não é o corpo do Senhor? Não é uns irmãos? O cálice que nós abençoamos, não é o cálice do seu sangue, da reconciliação? Então Paulo está dizendo, não, a ceia do Senhor não é uma coisa comum, é uma coisa importantíssima na igreja. E aí quando ele entra no capítulo 11, ele diz assim, olha, vocês se reúnem, mas vocês se reúnem para pior, Paulo estava dizendo. Porque no capítulo 11 ele diz, olha, o problema é que um chega mais cedo, porque lá a ceia era assim, os irmãos traziam, por exemplo, no final do culto, a gente não traz bastante coisa? Traz ou não traz? Hoje nós vamos nos deliciar de algumas coisas. Então, a igreja antigamente, como é que elas faziam? Elas se reuniam, como se fosse num jantar mesmo. Em um momento específico, eles paravam e faziam aquilo que Jesus mandou fazer. E tendo dado graças, partiu o pão. Então havia o quê? Uma ceia, um momento especial onde todos participavam. Até a certo momento, Paulo diz, esperai uns pelos outros. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando vocês se reunirem, vocês devem esperar uns pelos outros. Por quê? Um trazia uma ceia e comia. Ah, o irmão chegou atrasado, eu vou esperar ele não. Não, mas não estava marcado para a gente fazer a ceia lá por mais ou menos 15 para as 8? Ah, não, mas eu cheguei mais cedo aqui, já fui fazendo com os meus irmãos aqui mais cedo. Então um não esperava o outro. Então chegava um com comida, o outro chegava sem comida, e virava aquela divisão, aquela balbúrdia, aquela bagunça. E Paulo não para, irmãos. Capítulo 12, 13, 14, ele começa a falar, olha, vocês estão usando os dons tudo errado. Um fala em línguas no meio da igreja, o outro também fala em línguas, e vira aquela bagunça dentro da igreja. Um fala mais do que o outro. As mulheres querem mandar na igreja, que a mulher esteja calada, aprenda com seu marido. Paulo ele dá uma chicotada em todo mundo. Ele fala, vocês precisam se acertar. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo que a igreja de Corintos, ela estava recebendo a palavra, mas a mente deles estava como? Velha. A mente velha recebendo a palavra do evangelho não iria dar certo. Não podia dar certo. Então o Senhor Jesus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos uma mente correta para receber a mensagem do evangelho corretamente. Porque o que acontece? Se nós não tivermos uma mente nova e receber a mensagem do evangelho, a gente vai apenas receber a informação do evangelho e o proceder da nossa vida vai ser contrário daquilo que nós estamos aprendendo. Ainda que tenhamos dons espirituais. Então, o que é que o evangelho nos ensina com isso? O que Paulo está dizendo? Olha, nós andamos na carne, mas nós não podemos lutar com as armas da carne. Eu não posso lutar com as armas humanas. Eu tenho que lutar com as armas espirituais. Para quê? Para destruição. Leia, irmão, vamos ler todos juntos. Versículo 4, 1, 2, 3. Existe fortaleza. Onde é que está essa fortaleza, irmão? Está lá no Ceará? Time do Fortaleza? Não, onde é que está a fortaleza? Hã? Essa fortaleza aqui é boa ou ruim? Hã? Essa aqui é péssima. Essa fortaleza aqui é ruim. Porque Paulo está dizendo, olha, vamos ler o texto de novo. Porque as armas da nossa não são, mas sim poderosas em? Para quê?
Então eu preciso de armas espirituais para destruir o quê? Destruir o quê? Então a arma de Deus é para eu destruir a fortaleza. Aonde é que está essa fortaleza? Dentro de nós. Ou, muitas vezes, dentro dos outros. Quando você está pregando a palavra, o que a pessoa fala? Outro dia, né? Outro dia eu vou. Ou a pessoa fala, eu vou para a igreja, eu vou me converter. Mas dentro da pessoa, está falando o quê? Vou nada, eu vou esperar mais uns tempos aí, eu vou pecar mais, depois eu vou servir a Deus. É assim? Quando você prega a palavra, dentro do ser humano existe uma fortaleza muito grande. Sou novo, sou jovem. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha meus 15, 14 anos, eu já tinha frequentado algumas igrejas evangélicas, eu dizia assim, não, quer saber? Eu sei que o negócio é sério, então eu vou pecar, eu vou aproveitar a vida, que em 40 anos de idade eu vou me converter. Era isso que eu pensava. Mano, não chegou nem aos 18. Já fui para o evangelho. Mas a minha mente, se fosse nas igrejas de hoje em dia, irmão, daria certo. Porque hoje nas igrejas você pode estar na igreja e servir ao diabo ao mesmo tempo. Você pode estar na igreja e se prostituir, adulterar, fazer o que você quer. Pode ou não pode? Pode. O importante é você dar o dízimo. O importante é você dar o dízimo. Então a mente das pessoas, hoje, elas estão exatamente assim. As pessoas dizem, eu tenho a Deus, Jesus está dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo, Jesus é na minha vida, Deus é mais. E a pessoa está onde? Fazendo tudo o que não presta, não se arrepende, não confessa os pecados, faz nada. Mas elas têm Jesus. No final de tudo, esse Jesus, será que vai salvar essa pessoa? Não vai, né, irmão? Então a mensagem do Evangelho precisa encontrar em nós o quê? Uma mente nova. Uma mente nova. Para destruir a fortaleza, porque dentro de nós existe uma fortaleza muito grande. Então fala assim, vamos orar, vamos jejuar, como foi pregado ontem, né? Vamos jejuar, vamos renunciar a alguma coisa que está me levando ao pecado. Então dentro de nós surge uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É algo forte, é algo impenetrável. Então só as armas de Deus para penetrar um coração de uma pessoa. Uma pessoa chateada, hoje mesmo, tinha uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, e estava braba. Aí falou assim, eu estou com ódio no coração, hoje eu vou fazer uma besteira. Eu falei assim, olha, você é adulto, ou você é adulta, ponto de interrogação, né, mano? Adulto ou adulta? Deixa para lá. Olha, você já sabe o que faz da vida. Só vou te dizer uma coisa, o que você planta, você colhe. E é isso aí. O Evangelho diz dessa forma aqui, ó. Não, mas eu tenho Jesus. Falaram, Jesus manda você fazer isso. Então não adianta criar ódio no coração. Jesus falou o quê? Para você criar ódio no coração? Não, ele mandou fazer o quê? Não, mas a pessoa me ofendeu tanto. Mas você tem que perdoar. Mas a pessoa errou comigo. Tem que perdoar. Mas tem que perdoar e acabou. Ou seja, a mensagem do Evangelho é tão forte que vai dizer para você que está certo, vai dizer, você tem que perdoar. E se você não perdoa, a mensagem do Evangelho nova entra num coração de ódio, é um coração velho, é uma mente velha. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Vai explodir. Então você precisa perdoar. E pronto. Pronto, entre aspas, né, irmão? É uma luta que você tem que ter. É a fortaleza dentro de você. É uma fortaleza de você. Você sente uma fraqueza muito grande. Começa a perder a alegria, começa a perder a vontade de servir a Jesus. Começa a criar uma fortaleza dentro de você. Eu não consigo, eu não posso, não consigo orar, não consigo buscar a Deus, eu não consigo, que só vem essa palavra na sua cabeça. Eu não consigo. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. E começa a criar uma fortaleza. Aí a pessoa já não consegue mais orar, não consegue louvar, não consegue mais orar, não consegue ouvir a palavra, não consegue mais nada. Só consegue fazer o quê? Nada. Por quê? Porque criou uma fortaleza dentro dela.
E se a pessoa não fizer, irmãos, fizer aquilo lá que nem o cooperador Cláudio falou ontem, se não der um grito, não der um basta, aquilo só cresce, uma fortaleza só vai crescendo dentro da pessoa. Então quem é que tem que dar um basta? Nós mesmos. Como é que eu vou dar um basta? Como é que eu vou pôr um ponto final na minha fraqueza? Como é que eu vou pôr um ponto final, irmão, em um coração que está desanimado, que está sem vontade de cantar uma linda canção diante de Deus? Você só dá um basta, irmão, quando você faz o que Paulo está dizendo. As nossas armas não são carnais, mas elas têm que ser poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Então como é que você destrói uma fortaleza que cresce dentro de você? É só com as armas de Deus. Versículo 5 vai dizer como, irmãos? Destruindo-os. Destruindo-os. Então a arma de Deus é para quê? Para destruir os. Por quê, irmãos? Porque você está vindo para o Senhor Jesus, você está servindo a Deus, você quer vir para a igreja, você quer. O que é que você mais recebe durante o dia inteiro na sua vida? É conselho. Ou é conselho do diabo, ou é conselho de parente, ou é conselho do seu patrão, ou é conselho de tudo quanto é lado. Você abre a internet, tem conselho. Você abre o Facebook, Instagram, qualquer coisa, tem um monte de conselho lá. Tem um monte de conselho. E tem conselhos, irmãos, que vai fazer o quê? Mal para cada um de nós. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos. O que Paulo está dizendo, versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então existe o quê? Uma altivez dentro de nós. Uma altivez no nosso coração. O que é uma altivez? Destruindo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O evangelho é o conhecimento de Deus. Dentro de nós existe uma altivez. Ou seja, a gente quer dar conselho para Deus muitas vezes. Deus faz assim, Deus faz assado. Deus, se o Senhor fizer isso aqui para mim, não é melhor? A gente muitas vezes quer direcionar a Deus. Às vezes Deus está dizendo, olha, você precisa deixar, largar, renunciar o pecado, a iniquidade. Você precisa agir dessa forma, você precisa buscar mais a Deus. Irmãos, diversas vezes, uma vez, um casal estava numa luta muito grande. E aí fomos lá, fui eu e minha esposa. E aí, irmãos, quando um casal briga é terrível, né? Porque não tem palavras boas, é só acusações, né? É só acusação. E aí, eles começaram a se acusar, e deixei, né? E no final, irmão, só tem uma palavra, perdão. Não tem outra palavra, é perdão. Mas quando Jesus diz assim, irmão, muda a mente, é porque o negócio é verdadeiro. Então a pessoa, ela não conseguia mudar a mente dela. A mente da pessoa só pensava em reclamar do parceiro, da parceira, só pensava em acusar, só pensava em apontar, só pensava em largar, só pensava em abandonar, que não tem mais jeito, que não dá, que eu não consigo e tal. E a mente da pessoa é envolvida por tantos maus pensamentos, por tanta fortaleza, por tanto conselho do diabo, que a mente da pessoa é uma mente velha. E uma mente velha, o evangelho não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Eu preciso abrir, e aí deu no que deu, as pessoas não conseguiram se acertar. Por quê? Porque a mente já está o quê? Endurecida. O coração está endurecido. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa mente, ela precisa receber o evangelho. Porque se a nossa mente, como está dizendo aqui, vamos ler de novo, irmão, versículos 5 e 6, como é que está escrito aí? Destruindo seis. Então existe uma coisa muito forte, irmãos, que é obedecer e desobedecer. Só que eu só consigo obedecer se a minha mente estiver o quê? Cativo. O que é cativo? Preso. A obediência de quem? De Cristo. Então eu preciso manter a minha mente, é o que está escrito aqui, ó. A minha mente, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar cativa, presa ao entendimento de Cristo.
Ou seja, irmão, a nossa mente ela precisa estar tão ligada às palavras de Jesus, que é isso que faz a diferença. Quando a minha mente está ligada na palavra do Evangelho, é isso que vai fazer a diferença. Qual é a minha luta e a sua luta? É entender a palavra, é ouvir a palavra, é receber a palavra, é estudar a palavra, é compreender o Evangelho. Essa é a sua luta. Essa é a minha luta. Por mais que eu pregue, eu preciso ler cada vez mais, eu preciso compreender cada vez mais, eu preciso estudar cada vez mais. Por quê? É o Evangelho que muda. Quando a sua mente está ligada na palavra, então as coisas mudam. Então existe um monte de situações no nosso dia a dia para roubar a nossa mente da palavra. Tem o momento de você sair, de você se divertir, tem tudo isso daí. Eu também faço. Mas eu não deixo de pensar na palavra um só dia. Todos os dias eu preciso pensar, ler, meditar em alguma coisa. Todo dia. Porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida. É quando a nossa mente estiver cativa, presa à obediência de Jesus. Então a nossa mente ela não pode ficar uma mente solta, mente que todo mundo entra e sai. Um lugar que todo mundo entra e sai, irmão, não dá muito certo. Às vezes, se você já foi em banheiro público, aquilo ali é um negócio complicado, né? Se não tiver alguém ali limpando toda hora, como é que aquilo ali fica? Fica imundo, não é? E quem era que estava dentro de nós antigamente? O espírito imundo. Então, se entra e sai na nossa mente toda hora, como é que vai ficar a nossa mente? Imunda, suja. Então, o Evangelho precisa ficar limpando. João 15,3 diz, a palavra que vos tenho falado, ela que tem limpado vocês. Então, a palavra precisa estar no nosso coração, na nossa mente. O salmista já diz lá no Salmo capítulo 1, meditar na sua palavra de dia e de noite. Então, o segredo, irmão, está na palavra, no Evangelho. Se eu e você não procurarmos meditar na palavra, no Evangelho, a nossa mente não vai estar cativa a Cristo. Então, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vou, com quem eu conversar, aonde eu estiver andando, aonde que eu estiver comprando, vendendo, o que eu estiver fazendo, a minha mente tem que estar cativa. Então, às vezes, você pode estar com uma pessoa, conversando com ela, e se sua mente não estiver cativa, se a sua mente não estiver cativa na obediência de Cristo, você é levado pelaquela conversa. Daqui a pouco o cara está falando obscenidade, está falando coisa que não presta, está mentindo, está fofocando, está falando de um, está falando de outro, e a sua mente, se ela não estiver cativa à obediência de Cristo, você aceita aquilo ali. Aceita com facilidade. Se a sua mente não estiver na obediência de Cristo, irmãos, a sua mente ela acaba ficando presa no quê? Na comodidade dessa vida. A nossa vida, irmãos, hoje em dia, é uma vida espetacular. É uma vida maravilhosa. Irmão, se você estudar a história, ou talvez aqui tem história, antigamente, irmãos, a gente não tinha tantas coisas que nós temos hoje. Nós temos muitas coisas maravilhosas hoje. E essas coisas que são boas, podem nos levar a uma comodidade muito grande, uma facilidade. As facilidades da vida é uma coisa muito boa, mas também pode ser um problema muito grande. Porque nós temos tantas coisas boas na nossa vida, que isso pode nos levar, irmão, a uma preguiça espiritual muito grande. Às vezes a gente trabalha muito e a gente pode justificar o nosso trabalho como uma licença para não buscar a Deus no dia a dia. Precisamos nos esforçar, trabalhar, viver, comprar. Mas lembra que Jesus falou que nos últimos dias seriam dias como dias de Noé? Vendiam, compravam. Ou seja, eles viviam de uma forma como se a arca não ficasse pronta. Eles viviam como se a chuva não viesse. E nós não podemos viver assim. Devemos trabalhar, devemos fazer muitas coisas, mas a nossa vida espiritual, ela tem que estar em primeiro lugar. Só que eu só vou compreender isso se a minha mente estiver ligada com Cristo. Qual é o problema da igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios? Eles tinham Jesus estava na vida deles, mas eles estavam vivendo uma vida totalmente contrária do que Jesus queria. Por quê? Porque que havia tudo aquilo
que eu falei para os irmãos lá em Coríntios? Porque apesar da palavra ser pregada pelo próprio apóstolo Paulo, apesar do Espírito e de muitos dons estar sobre a vida deles, a mente deles ainda achavam que poderiam viver de uma forma a qual pudesse agradar a própria carne deles. Então hoje as pessoas, elas estão andando nesse caminho. Então nós temos que tomar o cuidado, irmãos, para quê? Para que a nossa mente, como diz aqui, versículo 6, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Mas eu só consigo obedecer se a minha mente estiver o quê? Presa. Presa ao quê? Ao entendimento. Então eu preciso pegar a minha cabeça, a minha mente e levar sempre para o Evangelho, sempre para a palavra. Então o que é que a palavra vai me dizer? O que a palavra vai me instruir? Então, em primeiro lugar, eu preciso conhecer o quê? A palavra. Agora, como é que eu vou conhecer a palavra, irmãos? Como é que eu vou conhecer a palavra? Vamos lá, mas a gente trabalha, não trabalha? A gente trabalha. A gente chega em casa como? Feliz da vida ou cansado? Cansado. Você chega moído, não chega? Mas eu chego assim que minhas pernas estão latejando. Eu tenho um varize. E às vezes a minha perna está lá, daquele jeito. Outro dia eu falei para minha esposa assim, tem aquele rolo de macarrão lá? Pega lá para mim lá. Passa esse negócio da minha batata da perna para ver se melhora. Ela pegou e foi assim, mano. Ajudou, foi bom, eu gostei. Mas não é para bater não, tá, irmão? Mas eu falei, ajudou a circular o sangue, né? Fica uma dica aí. Mas, irmão, você chega cansado, muito cansado. Às vezes você está tão assim, trabalhando, fazendo tanta coisa, que eu falo, meu Deus, eu nem mandei mensagem no grupo hoje da igreja, misericórdia, Jesus, aí eu vou mandar. E quando eu vou mandar, aparece outra coisa para fazer. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí você esquece, aí vai voltar, aí pronto. Mas se você não emprega força, então todo dia, todos os dias, irmãos, eu recebo uma mensagem no celular sobre a Bíblia. Todo dia chega uma mensagem, todos os dias. Aí eu vou lá e clico para poder ver. Meditar, ler alguma coisa. Porque eu preciso fazer isso. Porque se você não faz hoje, a sua carne diz assim, você está cansado. Fique em paz. Deus entende. Deus sabe de todas as coisas. Deus é amor. Deus entende? Entende. Deus é amor? Deus é amor. Mas o diabo entende? O diabo é amor? Então, se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai crescer. Se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai se manifestar. Então, você chega cansado. Aí, muitas das vezes, a gente senta, ou conversa, ou liga a televisão, ou vai no celular, e passou o dia. E às vezes a gente não meditou em nada, não ouviu um louvor, não ouviu uma pregação, não ouviu nada. Como é que a minha mente vai ficar cativa à obediência de Cristo? Não vai. Então, quando vem um vento, a minha mente ela é levada com facilidade. Se vem um momento de briga entre marido e mulher, o que acontece? É a mesma coisa que riscar um fósforo numa pólvora, já explode logo. Por quê? Porque a mente não está cativa à obediência de Cristo. Se a pessoa vê alguma coisa na televisão lá, ela já se fica indignada, já pede a morte da pessoa, pena de morte, já pede que aconteça isso ou aquilo outro. Ou a pessoa está na rede social, vê lá um homem nu, uma mulher nu, já cria cobiça no coração. Por quê? Porque a mente não está mais cativa. A mente é uma mente velha. É assim que funciona. Você está lá dirigindo o carro, daqui a pouco alguém te fecha, você já quer fechar também, já quer passar por cima, já quer brigar, já quer matar. Por quê? Porque a mente ela não está cativa. Houve aqui um bochiche aqui, houve um bochiche acolá. Você fala, opa, fofoca, fala para mim. E aí por quê? Porque a mente não está cativa. Ou começa a achar alguma coisa mais interessante na televisão, na internet, e se esquece da palavra. Então, o Evangelho, irmãos, é algo real e muito sério. A igreja dos dias de hoje é uma igreja emocional. Por que uma igreja emocional? Ela precisa sentir para obedecer. Se a pessoa estiver muito feliz e muito alegre, então ela vai para a igreja, levanta as mãos para o céu, louva, adora a Deus, porque ela está muito feliz.
Eu já conheci algumas pessoas que diziam assim, eu não vou para a igreja não. Por quê? Porque eu estou muito triste. Floxê. Onde é que você... Mas por quê? Não, eu estou triste. Eu não vou lá para ninguém me ver triste. Mas a igreja é para isso, irmão? A igreja é um lugar para vir só pessoa feliz e alegre? Lógico que não. Nós estamos aqui para quê? Para adorar a Jesus. Triste, não triste, alegre, infeliz. Eu estou aqui para ouvir, para cultuar a Deus. São coisas diferentes. É uma outra coisa. Então, irmãos, nós precisamos entender como levar a nossa mente mais cativa a Deus, mais presa a Deus. Não, mas eu não consigo porque eu estou sentindo isso. O seu sentimento, ele é verdadeiro. O sentimento nosso, ele é verdadeiro, ele é honesto, está sentindo mesmo. Mas a minha mente, ela tem que estar cativa a quem? A Jesus. Então, se eu estiver triste, eu preciso servir a Deus. Aí eu estou muito chateado, então agora eu vou pecar. Eu não estou nem aí para mais nada. Então, nesses longos anos de evangelho, eu já conheci pessoas que diziam assim, eu não estou nem aí se eu vou para o inferno ou não, mas eu não perdoo. Tem gente que já falou assim para mim já. Eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Rapaz, tem certeza? Aí você sabe que a pessoa está emocionalmente lá em cima, você fala, tá tudo bem, vai. Amanhã a pessoa se arrepende do que falou, né? Mas porque a mente da pessoa, irmão, ela precisa estar o quê? Cativa à obediência de Cristo. Então a nossa mente, ela precisa estar junto com a palavra de Deus. Então, a primeira luta nossa qual que é? Ler a palavra. Primeira luta nossa qual que é? Entender o evangelho. Quando você entende o evangelho, irmãos, então você sabe qual é a vontade de Deus. Vai falar, agora a minha mente vai precisar andar junto com o evangelho. Aí o evangelho começa a ter comunhão com você, andar com você, falar com você. O Espírito Santo começa a ter mais intimidade com você, porque a sua cabeça está buscando as coisas que são de cima. Então a sua luta qual que é, irmãos? A nossa luta qual que é? É no meio de um mundo tão maravilhoso e tão espetacular que nós vivemos, é conseguir colocar Jesus lá, na nossa vida, no meio de um mundo total. E parar de justificar a nossa própria vida, com tantas coisas boas que fazemos. Porque o que afasta a gente de Jesus, irmão, não é coisas ruins, é muitas coisas boas. As coisas boas também levam a pessoa para o inferno. E nós precisamos entender isso aí. Porque Jesus quer que nós renunciamos não coisas apenas ruins, coisas boas também. Existem muitas coisas boas que também nos levam ao inferno. Existem muitas coisas lícitas que também nos levam ao inferno. Existem muitas coisas que nós fazemos que aos olhos de todo mundo é uma coisa maravilhosa, mas também nos levam ao inferno. Então, nós precisamos entender, irmãos, o tamanho da nossa responsabilidade diante de Deus e como devemos manter a nossa mente cativa. Porque quando soprar o vento, quando vier a chuva, quando descerem os rios, se a nossa mente não estiver aprisionada em Jesus, no Evangelho, a gente é levado. Então, irmãos, as tentações, elas são reais, elas vão acontecer na nossa vida. Mas como é que a gente vence a tentação? Quando a minha mente está cativa à obediência de Cristo. Então, quando você se converte, quando eu me converti, por exemplo, eu era jovem, mas gostava da bagunça, né? Gostava da maloqueiragem, né? Eu era maloqueiro, né, irmão? Mas eu saía, bagunçava, bebia, fumava. E aí, quando você se converte, as pessoas chegam para você e dizem assim, não, mas vamos ali, irmão, rapidinho, sair, tomar um negocinho. E aí você tem uma opção, prende a sua mente no Evangelho, ou você deixa a sua mente ser levada por conselhos, por pensamentos, sentimentos, e por aí vai. Quando eu fui para a igreja, eu falei para os irmãos, eu queria Jesus, a minha mente tinha um pensamento, quero Jesus. E quando eu cheguei dentro da igreja, o que eu encontrei? Um monte de mocinha, que queria o quê? Queria Jesus? Não. Queria namorar. Eu nem batizado eu era. Mas se a minha mente não estivesse ligada em Jesus, eu teria saído com um monte de moça. Quer dizer, as moças estavam dentro da igreja com a mente em Satanás, no diabo, e eu que estava chegando na igreja estava com a mente firmada em Jesus, querendo as coisas que são de cima. Então, irmãos,
a nossa mente, como está escrito aqui, ela precisa ser levada cativa ao entendimento de Cristo, para obedecer a Jesus. Então, irmãos, isso mostra que se nós não nos esforçarmos no nosso dia a dia em se aproximar de Jesus, seja através da oração, do louvor, da pregação do evangelho, se a gente não se esforçar em buscar a Deus, a nossa mente ela não vai ficar cativa, ela vai se tornar uma mente velha, muito velha. Então você recebe a mensagem do evangelho, mas lá fora a gente serve o diabo. Porque o que vem, a gente vai aceitar com facilidade. Pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, e por aí vai, muita coisa. Então eu preciso me esforçar em buscar a Deus. Diversas vezes eu já falei para irmãos, irmãos, consagra a sua vida. Vai lá, que nem a pregação de jejua, ora, busca a Deus, faz isso. Vai ser uma bênção na sua vida. Põe o joelho no chão, coloca diante de Deus essa situação, coloca diante de Deus o seu pecado, a sua fraqueza. Jejua a respeito disso. Tira aí meia hora para você louvar, tira meia hora para você ler a palavra, tira meia hora por dia. Quantas horas tem um dia, irmãos? 24 horas. O que é meia hora? Não é nada. Então, quando você está em momento de fraqueza, então se você não tirar esse tempo para Deus, se eu não tirar esse tempo para Jesus, como é que eu vou vencer as coisas do mundo se eu não me esforçar com as coisas de Deus? Fecha a conta? Não fecha, irmão. Olha aí no versículo 4. Vamos ler de novo, irmãos? Todos juntos, versículo 4. Os irmãos que vão fazer... Perdão, irmãos. Os irmãos que vão fazer o louvor, já vem aqui, por favor, irmão. Em nome de Jesus. Aquele relógio ali está certo? Está atrasado, né? Vamos ler de novo, irmãos. Versículo 4. 1, 2, 3. E aí, meu irmão? Você precisa do quê? Das armas? De Deus. Como é que você vai ter arma de Deus, irmão? Então a gente não pode pensar como as pessoas do mundo. O que as pessoas do mundo pensam, irmãos? O que as pessoas do mundo pensam? Eu sou uma boa pessoa. Eu trabalho, eu não faço mal para ninguém, eu vou da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa, só que agora eu vou da casa para o trabalho, do trabalho eu vou para a igreja, eu só ando com a minha família, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa direita. Está certo ou está errado? Está certo. Só que a nossa vida ela tem que ser mais do que isso. Porque uma pessoa do mundo, ela pode também andar dessa forma. Com certeza que vocês devem conhecer pessoas que são do mundo, são pessoas honestas, sinceras, verdadeiras. No nosso caso, não. A gente precisa ser, além disso, precisamos buscar a Deus e ter intimidade com Ele. Senão, a nossa mente vai ficar vulnerável. Vai ficar um campo aberto. E isso é um perigo para nós. Amém, irmãos? Cadê os irmãos? Vamos orar aqui e abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Apaga a luz aí, meu querido.